Diácono, prezado seminarista, meus amados irmãos e irmãs do batismo de Cristo Jesus. Nós certamente estamos familiarizados com determinadas histórias de amor, grandes histórias de amor, que em pouco tempo se transformam em grandes histórias de ódio. Esses dois sentimentos andam muito juntos, e a razão é facilmente explicável. Porque quando nós criamos grandes expectativas, nós também sofremos grandes decepções. As leituras da missa de hoje, meus irmãos, nos falam exatamente disso, de histórias de amor, e de amor não correspondido. Esse amor que Deus tem para com o seu povo. E através dessas histórias, meus irmãos, nós também podemos fazer uma análise da nossa própria vida, da nossa relação com Deus nosso Senhor. Ao longo das 3 últimas semanas, nós estamos acompanhando histórias da parte de Jesus que usam este simbolismo da vinha. Ouvíamos há 2 domingos aquela história dos trabalhadores da última hora, que foram contratados de tempos em tempos para poderem trabalhar na vinha do Senhor. Na semana passada, ouvimos a história daquele pai que mandou os 2 filhos para a vinha. Um disse que ia e não foi, o outro falou que não ia e acabou indo. E hoje, de novo, Jesus usa pela 3ª vez esta imagem da vinha. Vejam que é uma imagem bastante recorrente. Por que Jesus emprega sempre esta imagem para poder falar ao seu povo? Porque a vinha, na tradição bíblica, representa o povo de Israel. A vinha, a videira, ela se estiver abandonada à sua própria sorte da natureza, ela de fato não produz nada. Ela só produz quando é cercada de cuidados. Quando o agricultor dedica tempo, atenção, sempre àquela planta. E por isso, este é um dos símbolos utilizados lá no Antigo Testamento, conforme nós ouvimos hoje, este canto da vinha do profeta Isaías, que retrata este relacionamento de Deus com o seu povo. Ali nós temos esta imagem da vinha. Mas vejam que não se trata de uma vinha misturada com todas as outras árvores do campo, não. Este proprietário cerca a sua vinha. Aqui, esta cerca é a imagem da Torá, da lei, que de fato impõe limites entre Israel e as outras nações. Este proprietário coloca uma torre de guarda no meio da videira, da vinha, ou seja, representando este zelo paterno até de Deus, que sempre está atento para proteger o seu povo. Porém, meus irmãos e irmãs, nós vemos que este dono da vinha também alimenta certas expectativas. E é normal isso aconteça. A gente plantar, seja uma árvorezinha com um vaso na nossa casa, a gente vai querer que esse vaso produza alguma coisa. Assim também este proprietário. Ele esperava que no tempo apropriado a sua vinha desse bons frutos. Porém, no tempo da colheita, ele só recebeu uvas amargas. E daí, meus irmãos, a explicação que o profeta dá: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Eu esperava, de fato, frutos doces de justiça, mas eis a impiedade, eis a injustiça. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui este retrato de um amor frustrado diante de tanto zelo que Israel recebe da parte do Senhor. Israel é incapaz de corresponder através de uma vida coerente. Esta mesma imagem, meus irmãos, foi empregada já depois por Jesus, agora aqui nesta discussão com as autoridades religiosas daquele tempo. Percebam que Jesus praticamente está parafraseando esta história de Isaías. Ele fala de novo de um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a, colocou uma torre de guarda e arrendou-a a algumas pessoas, a alguns trabalhadores.
e começaram a se comportar desta forma. E no tempo de apresentar os resultados, eles simplesmente não se importaram com isso. Trataram mal aos funcionários deste proprietário. E quem são esses funcionários? São os profetas, que ao longo da história da salvação foram sempre enviados por Deus para convidar o povo à conversão. Porém, meus irmãos, vejam que este proprietário tem uma cartada final. Ele envia o seu filho. Ao meu filho eles vão respeitar. Pensa esse proprietário. Portanto, meus irmãos, vejam que todos os recursos se esgotaram. Não foi por falta de tentativas. Aqui nós temos a imagem, meus irmãos, de um proprietário que, de fato, ele perde todos os seus funcionários e perde até mesmo o seu próprio filho, meus irmãos, na esperança de reaver os frutos devidos desta vida. Portanto, quando nós consideramos esta história, nós contemplamos a imagem de um Deus, meus irmãos, pobre, um Deus que abre mão de tudo, abre mão do seu maior tesouro, que é o seu filho, que vem ao mundo para amar, e nós bem sabemos o resultado, o tipo de resposta que nós recebemos. Daí, meus irmãos, a conclusão de novo desta história: esta vinha será tirada desta gente e será entregue a outros trabalhadores que apresentem os frutos do devido tempo. E aqui, meus irmãos, não é simplesmente o caso de nós olharmos para trás e criticarmos as autoridades religiosas daquele tempo. Como assim foram tão mesquinhas e não acolheram Jesus, não acolheram os seus apelos de conversão? Esta palavra também se aplica a nós. Conforme nós ouvimos aqui hoje nesta história, esses novos trabalhadores aos quais foi confiada esta vida, eles deverão apresentar os frutos do devido tempo. Portanto, meus irmãos, nós que fazemos parte desta vinha, que é a igreja do Senhor, esta igreja que acolhe agora não apenas o povo de Israel, mas acolhe todas as nações. Nós que fomos colocados nesta vinha como trabalhadores, nós devemos prestar contas da quantidade de dons que recebemos. Nós que somos esta vinha, trabalhadores desta vinha cercada, agora esta cerca representada pelo Evangelho, nós que somos constantemente cultivados, alimentados, adubados pela palavra de Deus, pelos sacramentos, pela Eucaristia, que nós estamos devolvendo a Deus, meus irmãos e irmãs, através da nossa vida. E aqui não basta simplesmente nós pensarmos em certos atos de devoção ou coisas desse tipo. Isso daqui, meus irmãos, é uma parte. Agora, o mais importante, meus irmãos, é o que nós fazemos a partir. Ao sair daqui desta igreja, o tipo de vida que nós levamos. Isaías critica, meus irmãos, naquele tempo, não é a indiferença das pessoas, ao contrário. No tempo de Isaías, o templo funcionava muitíssimo bem, obrigado. No tempo de Isaías, o culto era extremamente solene. O problema era o que acontecia fora do santuário. Os mesmos que prestavam cultos a Deus eram os que exploravam, que oprimiam, que viviam mal lá fora. E nós corremos esse risco, meus irmãos. Achar que pelo simples fato de prestarmos um culto solene a Deus, achar que isso daqui que nós estamos a fazer neste momento pode tranquilizar a nossa consciência de modo que, pronto, não há mais o que fazer, estou com a minha obrigação em dia com Deus. Estamos aqui nos abastecendo. Agora, ao sair daqui, é a história. Que tipo de fruto nós produzimos? Produzimos uvas amargas ou frutos doces? Essa é a pergunta, e basta olhar ao nosso redor. Quando nós, meus irmãos, comemos às vezes uma fruta verde, acesa, a cara já mostra o tipo de fruto que nós estamos consumindo. Basta olhar a cara das pessoas ao nosso redor.
tipo de frutos colhe de nós. Se nós conseguimos semear a alegria, meus irmãos, ao nosso redor, é sinal de que a nossa fé, de fato, está valendo a pena. Porque a árvore não produz fruto para si mesma. A árvore produz fruto para os outros. São os outros que se alimentam dos seus frutos. Assim também nós, meus irmãos cristãos. Nós devemos fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A começar dentro de casa. Ali é o lugar mais difícil. E a gente retribuir esses frutos doces que os Senhores querem encontrar em nós. Não este azedume das reclamações, das murmurações, das grosserias sem fim. Não, meus irmãos, não somos cristãos para isso. Somos cristãos para produzir estes frutos de amor, de compaixão, de bondade. São esses os frutos que o Senhor deseja encontrar em nós. E vamos prestar contas. Essa é a questão. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos sequer da nossa vida. Um dia, ao sairmos daqui, deveremos prestar contas a Deus da quantidade de dons que recebemos. Quando nós pensamos friamente a quantidade de dons, de fato, meus irmãos e irmãs, olha, as expectativas que imaginamos que Deus alimente a nosso respeito, a quantidade de vezes que ouvimos a Sua palavra, as eucaristias que recebemos, as confissões que nós fizemos, as orações que nós fazemos. Ou seja, meus irmãos, deveríamos produzir muito. Que Deus nosso Senhor, meus irmãos, apresse o dia da nossa conversão, que esta Santa Eucaristia nos conscientize dessa necessidade de devolver a Deus aquilo que é seu de direito.